Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar uma conversa sobre reforma tributária. E quem conversa conosco sobre o assunto é o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, o senador Lobão Filho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer. Quando a gente se preparava para gravar, o senhor me disse uma frase impactante, mais importante até mesmo que a reforma política é a reforma tributária. No meu conceito, a reforma tributária está num patamar muito superior à reforma política. Acho até que é o tema mais importante que o Congresso deveria se debruçar, deveria ser a reforma tributária, porque ela impacta diretamente na vida de todos os cidadãos brasileiros. Não importa se é trabalhador, se é dona de casa, se é estudante, não importa qual o nível do cidadão, ele será diretamente atingido pela reforma tributária. Senador, mas é um assunto espinhoso, né? Porque como a gente comentava, toda vez que um presidente toma posse, a gente vê a possibilidade de uma reforma tributária. A sociedade realmente quer essa reforma, quer se ver desonerada um pouco, né, na sua economia. Ao mesmo tempo, os estados, os entes federativos também. Mas na hora de viabilizar, é uma resistência grande. Essa é uma matemática perversa, porque sempre haverá alguém que irá perder. Nunca haverá o consenso, a unanimidade. Consenso pode até haver, a unanimidade jamais. Essa perda não pode ser temporária? A partir do momento que você tem um sistema tributário mais justo, mais bem distribuído, ele não acaba sendo mais abrangente, assim, a arrecadação não acaba sendo melhor para todos os entes? Perceba que se nós tivermos um sistema tributário mais eficiente, mais simples e uma base tributária cada vez maior, que é a tendência do nosso país, é claro que todos sairão ganhando. Mas é por cultura do brasileiro não conseguir pensar a médio e longo prazo. O brasileiro, e eu falo não o brasileiro cidadão, já falo o gestor público, tanto estadual quanto municipal quanto federal, teme sempre perder receita e inviabilizar a sua própria administração. Por isso que as reformas tributárias até hoje não saíram. Você tem entes federativos que temem perder receita. Eu citei um exemplo para você, quando nós estávamos conversando aqui informalmente. Por exemplo, para as pessoas terem bastante noção do que nós estamos discutindo, o comércio eletrônico através da internet de produtos. Quando um jovem entra num computador e compra um videocassete, uma televisão, uma geladeira pela internet, e este jovem mora no Maranhão, o que acontece? O ICMS é integralmente pago para o estado de origem, que seja São Paulo, Rio, os estados produtores. O Maranhão, que é um exemplo, que é um estado eminentemente consumidor, ele não irá ver um centavo deste imposto. No momento que nós fizermos uma modificação desse sistema, é óbvio que o estado de São Paulo irá protestar. Então é preciso haver uma ampla discussão, é preciso haver uma forte decisão política em fazer, para que a gente possa unir todos os interesses na criação do IVA, por exemplo, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir o ICMS, acabando com essa guerra fiscal de alíquotas diferenciadas entre determinados estados. O estado de São Paulo tem 12, o Maranhão tem 17, tem que acabar com isso. Então, esse novo sistema tentará corrigir essas coisas, mas nós temos que atacar todos os impostos. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, extremamente injusto, penaliza de forma muito contundente a população e é complicado. Não é qualquer cidadão brasileiro que entende os impostos que ele tem que pagar da sua própria empresa. Para isso tem que contratar grandes escritórios de contabilidade. É um suplício para todo empresário, empreendedor, pagar imposto. Imagine para o cidadão brasileiro. Agora, quando a gente acompanhou a votação dos novos critérios para a distribuição da riqueza dos royalties do petróleo, por exemplo, e quando a gente recebe a notícia de que o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, está condenado a ser revisto pelo STF, a gente começa a ver na reflexão da casa uma necessidade da repactuação dos entes federativos. E trocando em miúdo, uma reforma tributária, não é isso? Não é bem uma reforma, é mais do que uma reforma tributária. Eu diria que é um itemzinho da reforma tributária. Mas eu quero fazer uma correção. Essa decisão do STF sobre o FPE apenas diz que é uma distorção da lei que criou o FPE. O FPE foi criado com uma determinada formulação, criando índices para cada estado. Ao longo dos anos, essa formulação foi sendo adequada e esses índices sendo modificados. Mas descem os percentuais. Não há grandes distorções. Então, o que está hoje sendo praticado é diferente do que foi criado por lei.
Tá. Então, o que se tem que fazer é o seguinte, por que houve essa variação? Ela foi adequada, adaptada? Havia uma necessidade? Então, temos que fazer a lei que adequa a isso.